mas eles passarão por um julgamento, versículo 35, os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido? Claro, porque nós não vamos mudar o destino de nossa vida depois da morte. Aqui Jesus está fazendo uma seríssima condenação a essa doutrina pavorosa pregada pelo Espiritismo. Mas como é que Jesus podia condenar o Espiritismo, se Jesus falou isso há 2000 anos atrás, e o Espiritismo tem pouco mais que 150 anos? Ouvindo esta pregação, lembrei de Paulo, quando disse em sua carta para Timóteo: as palavras tolas e incultas só trazem disputa. Sinceramente, o tom desta pregação não contribui para o sofrimento das pessoas que vão ali em busca de uma palavra amiga, um socorro, uma bênção. E eu prefiro ficar com as palavras de Chico Xavier, quando disse: antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros, repare o doente desamparado e considere que amanhã, provavelmente, seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que, se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso extremamente querido se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível que estejamos na travessia da mesma dificuldade. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é uma simples obrigação. Nasceu o Espiritismo com um princípio muito agradável. Não há, e fique bem claro, a menor possibilidade de uma conciliação, mesmo que você fale em ecumenismo, e nós precisamos falar em ecumenismo, mas não existe, e isso é importante que fique bem claro, a menor possibilidade de conciliação entre a teoria da reencarnação e a teologia, a certeza da ressurreição. Não é porque os espíritas se dizem cristãos que eles são cristãos. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Os espíritas não são cristãos. Nesta frase, o padre esqueceu de dizer que ser espírita não é ostentar uma crença, porque ser espírita é vivenciar a fé sincera, é deter uma grave responsabilidade. Ser espírita é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo de amor. Porque o princípio que está motivando esse movimento espírita, que hoje espalha-se pelo mundo, especialmente através da nova era, porque prega uma religião light, uma religião que não me compromete, e principalmente porque vem ao encontro da pessoa como resposta mágica. Só se desespera diante da morte quem vive a vida de qualquer jeito. Quando você vai no velório, que está aquela pessoa lá desesperada, pode saber, peso de consciência, não viveu como devia ter vivido, e depois então, em vida nunca mandou um bilhete para a pessoa,
Em vida nunca mandou uma mensagem no celular, eu te amo. E depois de morto vai mandar carta. Deixa de ser besta. O sujeito não sabe nem o endereço da casa dele. Tanto que tem que ir numa besta de um tio de santo lá não sei na onde. A invocação dos mortos. A comunicação com os mortos. É importante que se diga bem claro isso que está no livro. Quando uma pessoa vai em qualquer desses lugares demoníacos, mesmo que esses lugares tenham lindas imagens de santo, tenha terço, tenha roupa, que a pessoa faça o nome do Pai, porque o demônio é safado, sem vergonha, ordinário, e aqueles que estão lá, nós ouvimos hoje de manhã com todas as letras, eles foram consagrados, não, tem que achar uma palavra aí, porque consagrados são os meus consagrados aí de Betânia, os santos são consagrados. Eles foram contaminados, eles foram reservados para o encardido, eles sabem disso, eles sabem que pertence ao demônio, eles sabem o dono da vida deles, então eles usam dessas artimanhas todas para enganar as pessoas, e para enganar as pessoas no momento em que a pessoa está fragilizada. Meu irmão, minha irmã, quem de nós já não passou pela experiência da fragilidade diante da morte e da doença? Como tudo na vida, uma hora algum círculo se fecha, uma experiência se acaba e nós perdemos alguém. Perder uma pessoa tão especial na vida não tem explicação. Nós conhecemos diversas histórias em que chegavam mães aflitas, chorando ao lado de Chico Xavier. E ele, por não ter a solução mágica para trazer o filho dela de volta, simplesmente lhe abraçava e chorava com ela, comunicando com essa mãe através das lágrimas. Afinal, o choro foi a primeira comunicação da vida. No trecho a seguir, você vai ver o padre debochando de uma mãe chorando por devolver a Deus o seu filho a quem tanto amava. Veja. Tanta gente ruim no mundo. Quer dizer, se fosse para o outro, por que Deus foi levar o meu filho? Ai, eu me revolto, tanta gente ruim no mundo, era pessoa tão boa, tirava a roupa do corpo para dar para pessoa tão boa. Por quê, né? A gente se revolta, não é mesmo? É verdade, oh, coitado. Olha como é que tá tão sereno, né? Tá morto, tá. Parece que tá sorrindo, Parece que sabia que ia morrer. Mesmo. Ontem ele passou, ele fez assim. Você vai morrer, eu queria dizer. Diga para quem está do seu lado, você vai morrer. Prepara! Agora diga algo mais sério para essa pessoa. Talvez seja hoje. Ou não? Se eu morrer aqui, eu morro feliz da vida. Um pecador a menos. Padre, o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. O Espiritismo é o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. O Espiritismo, Padre, é a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Em 2006, o Padre Léo descobriu que sofria de um linfoma, um câncer no sistema linfático, considerado um tumor maligno, grave e com pouca chance de cura. Após meses de tratamento e quimioterapias,
faleceu no dia 4 de janeiro de 2007, devido à falência múltipla dos órgãos, em consequência da doença.